E mais uma edição do Cai na Roda. Hoje temos a presença de Eliara Santana. Eliara é jornalista e doutora em estudos linguísticos. Vem da Eliara as melhores análises de jornal nacional que eu já li nesses últimos tempos. Ela disseca um programa e coloca de tal forma que você entende exatamente aonde está a manipulação e como é feita a manipulação da notícia, com as ênfases, com o tempo de exposição em tela e com caras e bocas do casal ali representando a casa. Eliara, muito obrigada pela sua participação no Cai na Roda. Eu acredito que essa conversa é muito necessária nos tempos que a gente vive hoje, de manipulação largada da notícia, do fato, para dar um pouquinho de elementos, alguns elementos para que o ouvinte possa entender onde é que ele é pescado na hora que a mídia resolve fazer a sua agenda valer. Conta para a gente que dentro de um programa jornalístico, e agora é a minha pergunta, uma pergunta que eu quero fazer para você, dentro de um programa jornalístico, esses elementos que eu coloquei, eles fazem com que a notícia tenha maior ou menor peso, ou seja vista de forma X ou forma Y. Porém, nós tivemos um momento em que o Jornal Nacional parecia que estava fora da caixinha, em que batia nas políticas erradas do governo, batia no presidente e não batia na oposição. Como é que você faz um programa com esse teor? Uma semana depois, esse teor muda sem você perder a credibilidade. Como é que é essa manipulação para que você não perca a credibilidade de forma total? Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, né? Para falar desse tema que eu adoro, eu confesso que já fiquei bem viciada nele, e então eu acho que vai ser uma ótima conversa, um prazer estar aqui com vocês. Bom, realmente o Jornal Nacional viveu esse... eu até fui muito criticada por algumas pessoas, né? Porque me disseram que eu estava muito eufórica com o Jornal Nacional. Porque o Jornal Nacional realmente teve esse momento de, como você disse, fora da caixinha, né? Em que eles começaram a bater bem pesado no governo Bolsonaro, né? O que não é exatamente uma novidade, porque desde que Bolsonaro assumiu, né, desde o começo do governo Bolsonaro, esse bate-a-sopra tem sido um modus operandi do JN, né? Teve um primeiro momento, antes da posse, ali em dezembro, janeiro de 2018, quando o Jornal Nacional trouxe as primeiras reportagens sobre a relação Flávio Bolsonaro e Queiroz, né? Bateu pesado durante um tempo, aí depois amainou novamente, né? Aí, em meados do ano, só vou fazer essa retrospectiva para entrar na sua pergunta, né? Aí, em meados do ano, mais ou menos, julho, agosto, voltou a bater, né? E tanto é que em agosto, a Rede Globo soltou uma nota, né? Criticando o governo, quando o Bolsonaro falou, deu aquela declaração sobre a Miriam Leitão, e aí continuaram batendo. Houve aquela matéria, aquela reportagem sobre o caso do porteiro, né, do condomínio de Bolsonaro no Rio, né, que Bolsonaro fez aquela live enfurecido. Ali foi um momento interessante. Naquele momento, o Jornal Nacional recupera muito a audiência, né, e depois também foi amainando, porque aí entrou a reforma da Previdência na pauta. Então, esse bate-a-sopra, né, se a gente vai observando assim, ao longo de um tempo, né, para ver como é que essa narrativa vai sendo construída, a gente vê que há os momentos de bate-a-sopra, e aí o assopra é quando entra alguma pauta econômica da agenda Guedes que é interessante, né, que interessa a esse liberalismo, o neoliberalismo que enfim, né, o jornal defende. Não abertamente, óbvio, mas defende.
E aí agora, depois de baterem novamente, né, com a pandemia, foi um momento bastante ali em março, quando a pandemia realmente se torna uma realidade no Brasil, e aí o jornal começa a defender muito o Mandetta, né? Quer dizer, o Mandetta assume o protagonismo, e o Bolsonaro, eles tentam relegar Bolsonaro a um segundo plano, mas Bolsonaro não é uma figura relegável a segundo plano, né? Então, Bolsonaro começa a dar muitas declarações e vai ali no crescendo contra o ministro, né? E o Jornal Nacional vem batendo muito, faz até aquela retrospectiva nos 50 mil, que é uma peça muito interessante, né? Que eles fazem, eles vão mostrando as declarações de Bolsonaro e como que a Covid vai crescendo no Brasil, né? É uma reportagem, eu acho linda, assim, eu acho incrível, porque para manipular, você precisa saber como manipular. Você precisa saber discursivamente como que você vai fazer para não ser uma coisa, uma aberração. E o Jornal Nacional sabe fazer isso, né? Muito bem. Então, tem essa crise com Mandetta, depois, aquele momento do 24 de abril, que é quando o Moro sai, né, do ministério, do governo Bolsonaro. A edição do Jornal Nacional é toda projetando Moro e o tal do vídeo, né? É uma edição assim impressionante, porque é uma peça eleitoral, né? Então eles projetam Moro, só que ali naquele momento fez água, porque o que Moro denunciou, o tal do vídeo não foi um tiro pela culatra, né? Não teve o efeito esperado, acho que pelo contrário, né? Eu acho que mostrou ali um Bolsonaro autêntico, de alguma forma, né? Assim, para os eleitores dele. E a partir de então, como as reformas vão entrando na pauta e a economia, né? A economia vai fazendo muita água, vai ficando muito ruim, e aí, economia muito ruim, em qualquer perspectiva, a esquerda pode crescer, né? Nesse processo. Então, aí nesse momento, as reformas vão entrando na pauta, né? Como a administrativa agora e tal. Então, o que fica, assim, o que subentende-se, o que fica muito visível, né? É que parece que as coisas foram se acomodando e que fizeram um acordo. Tanto Bolsonaro fica, de novo, palatável, humanizado, civilizado, como o Jornal Nacional para de bater, ameniza o tom, né, da cobertura da Covid, e deixa as falas de Bolsonaro passam a ser editadas, né? Por quê? Quando se quer bater nele, ele fica à vontade, né? Então não tem fala editada, ele entra falando de qualquer jeito. Aí quando a Délis Ortiz retorna para o jornal para narrar Bolsonaro, aí a gente já sabe que ele está ali sendo humanizado, né? Que ele está sendo dado um tratamento a ele que é diferente, né? Então, ocorreu isso na eleição, ocorreu isso no começo do governo, está ocorrendo agora, né? Então, parece que está rolando esse acordo, né? Mas aí não sai de cena, por exemplo, a questão do Flávio Bolsonaro, ela volta, vira e mexe, ela aparece, como a mostrar, como a mandar recados, né? Tanto, eu acho que para manter certa credibilidade, como para mostrar o potencial explosivo de certos temas, certos assuntos, certas reportagens, né? Então, o tema Flávio Bolsonaro, ele vai e volta, né? E aí é muito curioso, porque teve há umas 3 semanas, se não me engano, Bolsonaro começa a falar nas lives, né? O governo começa a ficar muito soltinho, começou a haver aquela possibilidade de rompimento com Guedes. Aí o que vem imediatamente? Uma matéria explosiva sobre o uso de dinheiro, né? O hábito da família Bolsonaro, que é pagar tudo em dinheiro, né? Esse hábito da família foi uma fala da reportagem do Jornal Nacional, né? E foi também outra reportagem excelente, e eles mostram que foi com a história de uma das ex-mulheres de Bolsonaro, né, que comprou um apartamento há 4 anos, 5 anos, 6 anos, se não me engano, e pagou em dinheiro, né? E aí a reportagem começa falando exatamente isso, que é um hábito da família, né, o pagamento em dinheiro. Ou seja, a gente sabe qual que é a insinuação aí por trás, né? Acho que nem todos dominam,
mas a gente sabe qual que é a insinuação por trás, e o recado fica muito claro, né? E aí a reportagem é toda, né, com muitas cenas de manipulação de dinheiro, dinheiro vivo, a ideia de falar, toda reportagem que fala do assunto Flávio Bolsonaro, a menção a boletos, ela é muito efetiva, ela é muito repetida, né? Por quê? Porque a ideia de boletos, ela mexe muito com o imaginário de uma classe média que está muito, assim, muito sofrida sem dinheiro para pagar boletos, né? Então, a reportagem é muito interessante nesse ponto, assim, dessas últimas reportagens sobre, né, o financiamento para o Flávio Bolsonaro, sobre os pagamentos todos que o Queiroz fazia, né, os vários boletos, né? Então, eles mostram boletos de plano de saúde, boletos da escola das filhas. Então, são alguns exemplos só para a gente ir pensando aí como que o simbólico nas reportagens, né, enfim, na notícia, na construção da notícia, como que o simbólico é importante, e como que essa construção simbólica ela é muito efetiva, né, ela é muito marcada, e ela ocorre sempre, e ela é muito bem trabalhada pelo Jornal Nacional, pela Globo, né, de um modo geral, mas como meu objeto é o Jornal Nacional, então, pelo Jornal Nacional. Espero não ter falado demais, ter respondido. Respondeu sim. Eliara, eu vou pegar o gancho aí. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Vou pegar esse gancho. Você citou aí por cima a eleição de 2018. O Bolsonaro saiu vitorioso daquela eleição, né? Dizendo que ele ganhou apesar da mídia, né? Ele coloca como se a mídia não tivesse apoiado ele, ainda que indiretamente seja ocultando o que era Bolsonaro para uma boa parte da população, né? E ele disse que ele ganhou apesar da mídia, e ainda hoje, quando ele fala daquela eleição, e às vezes fala de seus blogs parceiros, vamos chamar assim, quando ele se refere, por exemplo, ao Terça Livre e outros canais bolsonaristas, ele destaca essa mídia alternativa de direita e fala que é essa mídia e as redes sociais que dá poder a ele, que ele não precisa mais da imprensa comercial, a imprensa tradicional como a gente conhece. Queria ver se, na sua opinião, ele está certo, se a imprensa tradicional, né, os grandes veículos perderam influência aqui no Brasil, e a eleição de 2018 foi uma prova disso, ou se ele está enganado e ele foi ajudado de alguma forma, na sua visão. Ótimo você retomar, eu peguei esse ponto, porque, não, bom, primeiro, eu vou de trás para frente. Primeiro, não acho que de forma alguma a mídia tradicional não tem influência nenhuma, perdeu influência, né? É claro que as redes sociais, que a internet, é claro que é um outro elemento, né, são outros elementos, é um outro momento que vivemos. É claro que tem uma influência enorme, mas, bom, em relação à internet no Brasil, nós temos vários problemas, né? Nós temos um acesso que é precário ainda, apesar das pessoas de terem um acesso, de chegar a todo o país de algum modo, mas o acesso é precário, é uma internet muito cara, né? Não é uma internet barata, então não é um acesso como a gente vê em outros países de forma alguma. Então, esse é um ponto. Outro aspecto é que a internet, de alguma forma, não produz conteúdo, né, assim como a mídia tradicional tem capacidade de fazer. Eu acho que a internet não faz isso, não produz esse conteúdo, né, reproduz em muita medida, né, o conteúdo que vem já da mídia tradicional. E se nós pensarmos o Brasil, né, esse continente, né, todo mundo tem sinal de TV, tá? E é claro, Bolsonaro foi imensamente ajudado pelas redes sociais, tá? Mas foi sim pela mídia tradicional. Ele pode não ter sido, num primeiro momento, ajudado pela Globo, porque ele, de fato, ele nunca foi o candidato da Rede Globo, né? Mas a gente não pode esquecer aí o papel da Record, que chega ao território nacional com força, tá? E que tem outros programas, tá? A gente não pode aí esquecer os programas. Por exemplo, além de assistir ao Jornal Nacional, eu assisto muito programa de pastor, tá? E os programas de pastor fazem essa conexão, sim, tá? Então, tem, né, esse aspecto aí que é muito importante, eles têm uma capilaridade muito grande, né? Então, ele não foi assim, ele não ganhou apesar
apesar da mídia tradicional. Porque a mídia tradicional, corporativa, ela embarca no final, quando vê que não havia o candidato, né, um outro candidato possível, ela embarca na onda Bolsonaro, sim. Eu vou dar aqui um exemplo, né, aliás, 2 exemplos. Primeiro, no primeiro turno, ainda no dia 29 de setembro, quando tem o movimento, né, o grande movimento Ele Não, no Brasil inteiro, o Jornal Nacional faz a matéria sobre o movimento, mas faz uma entrevista exclusiva com Bolsonaro saindo do hospital, dentro do avião, já indo para casa, né? E aí o que aparece? Aparece um candidato fragilizado, um candidato, é uma entrevista feita bem de pertinho, né? Então o close ali, a imagem dele, ele até enche o olho de água e tal, ele está muito assim, muito emocionado, né? Fala na filha, que estava com muita saudade da filha, fala que queria ir ao debate, né? Então a reportagem é maior do que a reportagem sobre Ele Não, né? Isso no dia 29. Aí no dia 1º de outubro, no dia 1º de outubro, o Jornal Nacional solta a matéria, a reportagem de 9 minutos, quando o Moro libera mais detalhes da delação de Palocci, né? De Palocci. Então, são 2 exemplos aí para, né, a gente mostrar que não foi assim tão sem a ajuda, né, da mídia corporativa. E depois, no segundo turno, quando a Folha de São Paulo, né, que a Patrícia Campos Melo solta aquela reportagem sobre o disparo, né, em massa de mensagem fake news, o Jornal Nacional dá uma cobertura pífia para aquilo, né? Começa, reproduz, segundo a Folha de São Paulo, mas é uma cobertura pífia. Então, ele pode não ter sido abraçado num primeiro momento, né? Porque nesse primeiro momento havia ali o desejo de um candidato tucano, né? De um candidato que fosse, enfim, um candidato mais ligado, vinculado a esse status quo, né? Mas Bolsonaro foi o possível, né? Porque Bolsonaro, e eu acho que a Globo já está vendo isso muito bem, ele não é uma figura controlável, né? Ele até certo ponto, vai ali, faça um acordo, faz outro, mas ele não é totalmente controlável, né? Então, eu acho que a Globo já está percebendo isso. Mas então, essa fala dele, de que ele ganhou apesar da mídia, né, tradicional, eu acho que é uma falácia. É claro que as redes sociais tiveram um papel, mas não apenas elas, tá? E ele contou, sim, com um apoio muito grande da mídia corporativa, da mídia tradicional, que, sim, no final, abraçou a candidatura dele, sim. Inclusive, Yara, a gente puxou esse assunto até um pouco mais atrás, a gente viu essa questão de empreendedorismo com relacionamento com candidatos de direito, a gente vê isso, inclusive, até nas eleições de 2002, quando a gente viu que, embora a imprensa estivesse crescendo, a gente ainda via as mídias tradicionais como um veículo hegemônico de informação. E a gente percebia que um pouquinho mais atento dessas mídias, que havia uma indução ao que os grandes corporativos de comunicação desejavam a população ou não. Um exemplo, cito, a famosa capa da Veja de novembro de 2010, eles colocam o troque Lenin com o monstro Cerberus, aquele monstro de cabeças com coleira, como se tivesse a ala mais radical da esquerda, vindo como se uma era do Lula nas eleições de 2002, levar o país a um buraco de radicalismo, em detrimento do que poderia acontecer se, por exemplo, o Justa Serra fosse o vencedor da eleição. Ver essa aplicação desse tipo de estratégia, está vendo as mídias digitais ganhando, não só com a questão do jornal nacional, mas também grupos de WhatsApp, grupos de Facebook e com a mídia da direita, com a Livre e outros tipos de jornais repercutindo as notícias.
Desculpa, Tatiana, eu vou te pedir para você repetir um pouquinho, porque estava picando. Aí eu não consegui compreender o começo da sua pergunta. Eu não estou sabendo se um é pouco sua a fala. conexão ou se é o microfone, Eu Tati. acho que é o microfone, Tati. Segura o microfone. Espera aí que eu... Aí picou, eu não consegui. Vamos lá, melhorou? Me ouvem bem? Para mim tá travado. Pronto, melhorei. Mudei de fone, melhora? Vai, Tati, fala. Vai. Então, como eu estava falando um pouco, voltando um pouco mais para trás, a gente pode ver a questão da manipulação da mídia e na mídia tradicional, como a gente viu, por exemplo, a revista Veja, puxando aquela capa colocando imagens como Cerberus, como mostrando a Alan nas eleições do Lula, porque o Lula venceu a eleição. Como que você vê esse tipo de estratégia sendo aplicada hoje? Porque além das mídias tradicionais, como rede jornal, tem redes sociais, canais de YouTube, Facebook e outros fóruns de disseminação que tem uma rede muito maior do que o jornal e a revista. Pois é, então, hoje nós temos esse avanço, né? A gente vê esse crescimento que é muito problemático, né, dos sites de direita, enfim. Por que eu digo problemático? Porque existe uma coisa aí que não está ainda dita e que não começou a ser explorado, começou a ser investigado, mas é a questão do financiamento dessa coisa toda, né? Porque nós sabemos que esse tipo que comunicação não se faz sem dinheiro, né? Eu me lembro que desde as eleições, né, assim, desde 2018, que é quando isso explode de alguma forma, né, e que havia aquelas campanhas de nós somos os robôs do Bolsonaro, nós ficamos ali para, né, enfim, para disparar conteúdo, etc. e tal. E eu, em alguns grupos e alguns seminários, né, e eu já discuti essa questão exatamente pontuando esse aspecto. Não há como fazer comunicação sem dinheiro, tá? Então, havia muito dinheiro para criar o que eu chamo de um ecossistema de fake news, né? Porque se a gente pensa ali, fake news, só como notícias falsas, que os grupos de WhatsApp vão espalhando, disseminando e tal, não é apenas assim que funciona, né? Existe um ecossistema. Eu me lembro que no ano passado eu fiquei um tempo em Nova York estudando no Teachers College e eles muito preocupados com a eleição do Trump, muito preocupados. A eleição do Trump foi uma coisa assim, um trauma, né, para o país. Então eles estudavam e já estudando fake news. Eu estava num grupo de fake news e eles, né, o grupo de estudo elaborando discutindo esse ecossistema, e eu apresentei alguns elementos do Brasil, né, e fomos montando, né, eu fui pensando nessa articulação como é que funciona esse ecossistema, né, para a gente pensar como é que isso teve esse resultado, né, e tão avassalador, né, e isso está longe de acabar, né. Enfim, então nós temos esse problema, né? Eu acho que a gente vive um problema, na verdade, no Brasil, de um sistema muito complexo de desinformação, porque nós temos, de um lado, essa realidade, né, desse nicho, digamos, de extrema direita, né, de sites e de uma arquitetura de fake news, porque a gente precisa pensar nisso, né, num ecossistema de fake news,
como é que isso funciona, como é que isso é disparado, quais são ali os grupos, né? Porque isso não é só minha tia que dispara fake news, né? Que dispara lá mensagem falsa, não é assim que funciona. E temos, por outro lado, essa concentração gigantesca da mídia comercial, né? Então, nós estamos assim entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque outros sites progressistas ou não tem espaço, né? A gente vê isso claramente, não tem espaço mesmo. Então, esses dois pontos são muito graves e nós precisamos discutir isso sob o ponto de vista, né, de um processo intenso de desinformação, tá? Que vai muito além de espalhar fake news. Porque a concentração, né, da mídia comercial brasileira ela é um problema muito sério, muito grave, né? Por quê? Por quê? Primeiro, porque são pouquíssimos grupos ali, né, 7 grupos, que vão controlar tudo, né, controlar a produção, tá, da notícia naquele formato ali e controlar a disseminação, né? Porque se a gente pensar, a Rede Globo, o sinal da Rede Globo, né, enfim, chega a quase a 98,6%, se não me engano, dos municípios brasileiros. Isso é uma potência maluca, né, gente? Uma potência. E então nós temos esse cenário. E eu acho que é um cenário muito complexo, muito grave, né? Porque esse lado de cá, né, dessa mídia de extrema direita, ela não está controlada, está longe de acabar, tá? Muito longe. E aí, se a gente observa, por exemplo, os programas, né? Deixa eu dar um exemplo para ver se eu fico mais claro. Se a gente observa o fenômeno kit gay, como é que o kit gay se tornou essa coisa que eu acho incrível, né? Porque se você conversa ali com uma pessoa mais simples, uma pessoa que trabalha fazendo faxina num prédio, e se você conversa com alguém que trabalha, um analista do Tribunal de Justiça, tá? E eu falo isso por uma experiência bem própria, essas duas pessoas de realidades distintas, de acesso à educação formal absolutamente dispar, né? As duas pessoas acreditam no kit gay, tá? Como que isso se tornou tão efetivo, né? Como que esse material se tornou tão efetivo? Eu me lembro que eu apresentei isso lá no grupo de discussão em Nova York, eles olhavam aquilo assim como se eu... Como? E me perguntaram como as pessoas acreditaram nisso, né? Que existe um material didático para transformar crianças de 6 anos em gays, né? Resumindo, o kit gay é isso. Então, entra aí essa capilaridade. Por quê? Cada vez mais há programas religiosos, programas de pastor, tá? Neopentecostais e mais conservadores nas TVs. Se a gente pega um sábado à tarde, sábado à noite, sexta-feira à noite, tá? São vários programas interessantes. Alguns eu recomendo, acho que todo mundo deveria ver. Alguns são bem interessantes. Aí, isso que é discutido ali na TV, isso vai para a igreja, também é discutido ali, tá? Isso aí forma-se aquele grupo de WhatsApp que tem, gente, um cérebro, tá? Não é a minha tia que está lá fazendo isso. Existe um cérebro para pensar esses grupos, como a gente viu agora nessa reportagem sobre os Guardiões do Crivella, né? Isso é muito sério. É uma reportagem também, o tema é muito bom, é muito importante e é uma questão muito séria. Então, esse funcionamento, né, ele é muito articulado, né? Não funciona só assim, não é um disparo aleatório e tal. Então, esse fenômeno da desinformação, ele é muito sério, tá? Ele é muito sério, ele é muito grave, porque nós precisamos urgentemente no Brasil de um efetivo letramento midiático, que não ocorre. Né? Que não existe. Existem ali uma ou outra experiência, se fala em digitalização, mas não é disso que se trata, né? Então, isso é muito sério, porque nós temos, né, esses dois blocos, né? Uma mídia super concentrada, que quando quer denuncia o que ela acha que está errado, e aqui, né, grupos de extrema direita
que disparam, que, né, estruturam e disparam fake news, né? Se eu estiver falando demais... Mas o que você quer... pode Eu queria só que você esclarecesse o que você quer dizer quando você fala em letramento midiático. Sim, é uma experiência... Na verdade, é algo que já está a vigor há muitos anos, muitas décadas na Europa e nos Estados Unidos. É uma experiência interessantíssima. A Unesco traz como alfabetização midiática, tá? Esse desenvolvimento de ferramentas para, bem grosso modo, tá? Para a compreensão da mídia, para a compreensão de como se faz o discurso da mídia, né? Não é, de forma alguma, não demoniza a mídia, pelo contrário, tá? É uma proposta interessantíssima, assim, eu me tornei apaixonada pelo letramento midiático, né, pelos conceitos principais, e, enfim, pelas ferramentas, né? E então trabalho, por exemplo, a questão da propaganda. Onde que existe propaganda? Em tudo, né? Então, a mensagem, a notícia, a própria construção da notícia, ela embute muitas vezes a propaganda. Como que isso se estrutura, né? Para além de você ficar pensando, a questão não é só pensar a mensagem falsa, é pensar na construção, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, há 3 dias, há 3 ou 4 edições, o Jornal Nacional está sempre fazendo uma reportagem enorme sobre o agropop, né? O agronegócio. Então, é uma reportagem com absoluta cara de assessoria de imprensa, né? Parece que entregaram pronto ali a matéria, mas, né, quem assiste, né, vamos pensar lá, o cidadão e tal que assiste ali o Jornal Nacional não vai pensar, só vai pensar que realmente o agro é pop, que é uma maravilha, né? E aí, nos intervalos, né, dos blocos do jornal, a gente vê lá o anunciante agro é pop, tá? Então, para a gente pensar como é que as coisas funcionam, né? Funcionam assim, nesse sentido, né? Mas quando você fala dessas experiências, Eliara, eu queria entender que experiências são essas. Quem que faz esse letramento midiático? Para quem que é esse letramento midiático? Como que funciona? Então, nos Estados Unidos, na Europa também, isso é desenvolvido nas escolas, tá? Nas escolas, de um modo geral, para todos os níveis de estudantes, né? Mas há também trabalhos com comunidades, há também trabalhos com as famílias, né? Mas é um trabalho, isso integra o currículo, sabe? E não é a questão do digital, tá, gente? Não é o letramento digital, não é mexer na máquina, não é saber como, não é isso, tá? Esse aprofundamento nas estratégias mesmo da construção da notícia, da construção do discurso midiático, né, das várias mídias, né? Aí não só rádio, TV, jornal, etc., mas das várias mídias, né? E discutem muito a formação, a construção das fake news, né? Mas para além disso, né? Não é só uma questão de notícia falsa, né? É uma questão de você saber ler, né? Você identificar um outro exemplo, uma reportagem enorme do Jornal Nacional sobre a desigualdade no Brasil, isso há uns 2 meses. É uma reportagem excelente, né? Mostrou a realidade a partir dos dados do IBGE e tal, a realidade no Brasil. E aí, só que um primeiro ponto, mostrou trabalhadores, né, camelôs e tal, numa faixa de renda de R$ 1.200 a R$ 1.500, tá? Isso não é um retrato de desigualdade, um aspecto. Segundo aspecto, nas imagens, não foram mostradas imagens de pessoas na rua, pessoas em situação de extrema pobreza. E terceiro, eles não deram informação que é a informação, para mim, básica, que metade, né, que 100 milhões de brasileiros vivem com R$400 por mês. Isso não entrou, né, na reportagem. Então, eles falaram do assunto, claro, não deixaram de falar,
né? Não ignoraram, mas deram dentro de um quadro X, né? Dentro de um recorte específico, né? Então, isso, o letramento midiático vai dar instrumentos, ferramentas para questionarmos esses processos, né, de construção da notícia, né, entre várias outras discussões. Nós tivemos um dos primeiros programas do Cai na Roda, a Paula Nunes, que é candidata do PSOL num coletivo, são cinco mulheres. A Paula Nunes falou que o que aconteceu com as periferias foi que as igrejas evangélicas não tomaram de assalto, elas ocuparam um espaço que estava vago. Um espaço que antes era ocupado por uma militância mais consciente, uma militância fazendo essa conscientização, discutindo, de repente sumiram e o lugar vago foi tomado por evangélicos. Nós tivemos a Letícia Salorenzo outro dia, em que vislumbrava para 2020 ainda os mesmos problemas ocorridos em 2018, que nada ia mudar ainda, que não tinha tido um desdobramento tal ou um aclaramento tal que as pessoas fizessem essa modificação. Você colocou hoje que você tem a repetição do discurso do governo dentro dos programas evangélicos que atingem, vou colocar 70% da população, e eu acho que eu não estou exagerando. Com esse quadro em que aquilo que dá sustentação para o poder de Bolsonaro, aumentando em vez no lugar de diminuir, quais são os seus prognósticos para 2020 e 2022? É difícil fazer prognóstico, né? Assim, eu fico sempre com medo de ou ser muito pessimista ou ser muito otimista. Mas eu acho que nós não estamos assim, que eles têm uma capilaridade, essa rede evangélica tem uma capilaridade muito grande. E existe uma questão aí, que é uma questão que sustenta, que sempre sustentou o governo Bolsonaro, que é a manutenção de pautas morais, que são pautas caras para o eleitor dele, né? Por isso que o kit gay foi efetivo, né? Por isso que aquela campanha contra as universidades federais foi uma campanha efetiva, né? Porque existe um pensamento conservador, né, na sociedade brasileira, que se alimenta dessas pautas morais, né? E com os movimentos de esquerda, né, essas questões, elas, como eu vou dizer, houve um outro pensamento, né, não conservador, tá? E, enfim, mas esse pensamento conservador, ele está na sociedade brasileira, né? Então, essas pautas morais, não é à toa que a Damares é uma das ministras mais bem avaliadas do governo Bolsonaro, né? E ela é um baluarte do governo, tá? Ela é um apoio desse governo. Então, essas pautas morais, elas são pautas importantes, e elas são pautas que sustentam. E elas são pautas que vão sendo trabalhadas nessa rede, né? Ali o programa de pastor, que fala com a mulher, né, evangélica, e fala sobre isso, né? Um dos programas que eu assisto, por exemplo, ele tem lá reúne para a família, né? Então tem o antes e a narrativa é muito bem construída. Tem o antes, o depois, durante e depois do problema. Então, qual que é o problema? O marido, né, que enfia na cachaça, e aí isso é um problema. Então o pastor vai lá, né, mostra como aquela vida tá ruim, vai, reúne os dois, conversa naquele cenário bonitinho, né, e mostra a vida, etc e tal, e tem o final feliz, né, quando ele tira o demônio da cachaça daquela família, tá? Então, ali no quadro, super bonitinho, no programa na TV. Então, essas pautas morais, elas estão sendo trabalhadas. Elas estão sendo trabalhadas
nessas redes, né, nesses grupos de WhatsApp, elas estão sendo trabalhadas na igreja que está na periferia, né? Eu gosto muito de ver as pesquisas da Esther Solano, né, que ela entrevista essas mulheres, né, da periferia, evangélicas e tal. E é muito interessante ver esse movimento, né? E eu acho que é um movimento forte. E eu não vejo assim um contra-ataque, sabe? Então, assim, eu não quero ser pessimista, mas também eu não quero ser muito otimista. Então, eu não vejo, assim, sinceramente, assim, a única forma de contra-ataque que eu vejo é se esse acordão, né, que os grupos de poder firmaram, se Bolsonaro for totalmente incontrolável, né, para que as reformas não passem e tal, essas ligações perigosas que existem, elas serão desnudadas, tá? Porque eu acho que todo mundo sabe tudo que rola, tudo que acontece, mas ninguém quer dizer, ou vai dizer no momento apropriado, né? Mas fora isso, eu acho assim, o cenário muito complexo. Mas ainda temos aí um tempo, eu acho que as coisas podem mudar, até porque, como eu já disse, ele não é uma figura controlável, né? Então, ele pode realmente, ele já está de olho em 2022, óbvio, né? Isso é claro, né? Ele viu ali essa história do Renda Brasil, isso é pensando o filão do Nordeste, né? Então, eu acho que uma parte da esquerda, né, se perde muito naquela de achar que ele é burro, que os eleitores dele são burros, né? Essa história um pouco lugar comum. E, enfim, eu não vejo um cenário muito positivo, mas também não é muito tenebroso. Mas nós não podemos ficar muito felizinhos ou eufóricos, porque eu acho que essa rede que o apoia, né, eu acho que ela é uma rede forte, sim. É uma rede que tem peso, né? Que tem, aí você junta pauta moral, né? E agora ele está pensando aí, está com a grana na mão, né? Já teve a grana para alimentar esses sites, né, essa mídia de extrema esquerda, né, já teve essa grana. Tem a pauta moral muito bem articulada, né? E tem agora descobriu que pode fazer, né, um Bolsa Família também para chamar de seu, né? Que é o Renda Brasil. O Bolsa Família não, Minha Casa Minha Vida, né? Que ele vai juntar tudo, na verdade, acho que é essa a proposta do Renda Brasil. Então, é um cenário aí que a gente tem que pensar com muito cuidado, né? Mas eu não sei se muda muita coisa, né, para 2022. Em termos de discurso, um trabalho, algum trabalho sendo feito pela esquerda nesse momento de eleição, conseguiria quebrar essa rede já tão estruturada que vem desde 2018 e essa rede tão estruturada da mídia, da grande mídia, que fecha com a pauta neoliberal do Guedes? Você acha que dá para quebrar isso com um discurso bem montado? Nós temos tempo para fazer esse tipo de coisa? Olha, a esquerda tem também muita capilaridade, ou já teve, né? A esquerda tinha um trabalho nas periferias, né? Assim, as eleições, e aí a gente não pode esquecer que a esquerda ganhou as 4 últimas eleições, né? Assim, tirando, né? Aí perdemos, aí veio o golpe, etc e tal, mas foram eleições, né, vitoriosas, enfim. E quando a Haddad estava disputando em 2018, o Haddad cresceu muito, né? Cresceu muito mesmo, né? Foi aquele momento ali que viram que era, ops, espera aí, é possível que ele ganhe, né? Enfim, então eu acho que a esquerda tem sim capacidade e capilaridade, né? Agora, o enfrentamento com a mídia comercial tem aí um fator que eu acho interessante, né? Que parte dessa mídia comercial, né, de alguma forma apoia porque é o toma lá da cá,
né? Isso desde sempre, aconteceu sempre. A gente viu com Temer, está vendo agora, né? Com Bolsonaro, enfim. Mas existe aí o fator Rede Globo, que nunca apoiou muito Bolsonaro, não gosta de ir e vice-versa, né? Então, Bolsonaro não gosta da Globo, tá? Esse é um ponto para a gente pensar aí no funcionamento da mídia comercial. Aquele artigo do Seleme é um ponto interessante para a gente pensar, que não, eu não diria um aceno, né? Porque, enfim, mas é um aspecto muito positivo, tá? É um aspecto para a gente pensar que eles estão vislumbrando que um segundo governo, um segundo mandato de Bolsonaro pode ser muito perigoso, né? Eu acho que já existe essa leitura, né, na mídia corporativa, né, em alguns grupos. Então, eu acho que são dois aspectos aí. Pode chegar sim. Eu acho que, primeiro, a esquerda tem sim capilaridade e capacidade de trabalhar um discurso agora. Vai ser preciso conversar com os evangélicos. Sem conversar com os evangélicos, tá? Conversar, tentar entender e ver as pautas é muito difícil. É muito difícil, né? Então tem que saber como chegar até essa mulher evangélica, tá? Que, como diz a pesquisa da Esther, né? Votou no Lula, votou em Bolsonaro e votaria no Luciano Huck. Então é preciso chegar a esse núcleo, né? Chegar a esse grupo. E eu acho que há pastores progressistas, há evangélicos progressistas, sim, né? E eu acho que é saber como construir esse discurso, né? Como construir efetivamente esse discurso, né? Que chegue até esse nicho, até essa população, né? Eu acho que há possibilidade, sim. É um caminho difícil, mas não é impossível de forma alguma, porque eu acho que a esquerda sabe fazer, né? A esquerda sabe trabalhar na periferia, a esquerda sabe como chegar, né? Até a periferia. Talvez sair um pouco da academia, tentar, né? Tentar construir articulações, tentar ver como é que se constrói esse discurso, enfim. Mas são pitacos, né? Assim, E fazendo uma. Eu estava falando sobre essa questão de política com relação de mídia, a gente também pode pensar no sistema ligado, porque só que pensar assim, na questão da capilaridade Globo, ele precisa de retransmissoras em diversas regiões do país. Tatiana, Muitas Tatiane, dessas transmissoras, sua fala está cortada. famílias de políticos que estão em Brasília hoje podem ouvir o Bolsonaro. Tenta sem o fone, Tati, porque tá picotando pra gente. Oi, melhorou? Parece que sim. Fala. Eu só ia fazer um adendo muito rápido a respeito de política e mídia. Se pensarmos nessa questão de capilaridade, nossa, está muito. Quando você tava sem fone, tava funcionando. Tava o som ambiente, sabe? Não? Me ouvem? Tenta.
Ela falou que a conexão dela tá muito ruim, Lu, pra gente seguir. Você tem alguma coisa para perguntar? Eu entro em seguida, porque eu estou falando muito. Não, pode perguntar. Tá quase dando uma hora. Ô, Eliara, a Tati não está conseguindo fazer entrevista, eu vou tentar eu com as minhas intervenções pouco criativas. Com relação a Jornal Nacional, a mudança desse discurso, a mudança dessa postura, se a gente, pela tua análise inicial, a gente só consegue se o indomável presidente romper com Paulo Guedes e a agenda neoliberal. Caso contrário, nós temos o risco, sim, de 2022 ver repetir o problema, porque daí vai dando mais força para ele. Daí a gente tem essa formatação de discurso. Por outro lado, a mídia progressista, a penetração dessa mídia é tão pequena assim que ela não consegue fazer frente para esse monte de desinformação que se coloca a respeito de feitos e tudo mais de Bolsonaro e neoliberalismo? Não dá força, não tem discurso para isso? Olha, bom, primeiro vou comentar a questão do Jornal Nacional e do Indomável. Se o Indomável ficar arrumadinho naquele terno, como ele está aparecendo do lado do Guedes, a gente corre o risco de vê-lo, sim, por mais tempo, né? Mas eu acho que as relações ali são bem tensas, né? Porque já houve ali uma certa cisão, houve um momento que todo mundo apostava, o Guedes vai sair, né? Então, enfim, não é nada muito absolutamente controlável, é indomável, como você disse, né? Bom, esse é um ponto. Em relação à mídia progressista, pois a questão é que eu acho que a mídia progressista não tem dinheiro, entende? Tem discurso? Tem, é capaz de construir? Sim, eu acho que há algumas coisas que podiam ser feitas, né? Eu acho que há um discurso, porque às vezes eu tenho a impressão de estarmos falando sempre para nós mesmos, assim, né? Isso às vezes me apavora um pouco, por isso que eu acho tão maravilhoso o letramento midiático, porque vai também ensinando como você dialogar, né, de alguma forma com esses vários públicos. Mas eu acho que é uma questão muito séria que não há dinheiro, né? Essa mídia, né, de extrema direita, enfim, esses sites de apoio que construíram essa rede, tem dinheiro, a gente, né, nós estamos vendo isso aí, tem muito dinheiro, né? Isso foi construído de uma forma muito bem estruturada, muito bem arquitetada, né? Então, são poucos grupos de mídia progressista, né? Eu acho que ainda são poucos e tem um alcance ainda pequeno, sabe? Eu acho que tem sim ainda um alcance pequeno, que não consegue ter o alcance que esses outros grupos, esses outros sites de extrema direita tiveram, né? Porque tiveram de modo muito efetivo. Se nós pensarmos, né, eu acompanho muito, tenho alguns amigos assim, a título de quase grupo focal mesmo, alguns bolsonaristas, né? E que sempre mostravam os mesmos sites, né? Isso durante a eleição e tal. E depois eu passei a acompanhar esses sites. Foi então que eu fui descobrindo esses sites todos que hoje, né, que viraram alvo de investigação e foram muitas páginas tiradas do ar e tal. Mas todos reproduziam, né? Essas notícias chegavam a um número enorme de pessoas. Eu falo de amigos bolsonaristas no interior da Bahia até Brasília, entende? Então, para a gente pensar, né, como que nesse alcance, que não é uma coisa que se faz sem dinheiro, tá? Não é. Então, eu acho que a mídia progressista carece de algumas coisas em alguns momentos, né? Eu acho que carece de talvez um novo formato de diálogo, não sei, né? Estou aqui pensando alto, talvez,
mas falta esse ponto que é chave, né? Que é uma estrutura, falta dinheiro para chegar, para fazer, pô, imagina, né? O GGN com muito dinheiro, né? Assim, fazendo um puta trabalho, né? Alcançando, chegando aí, disseminando isso, enfim. Então, é essa questão, né? Eu acho que essa é uma questão séria. E isso foi costurado lá pela extrema-direita, eles foram costurando essa rede, né? Construindo isso, essa capilaridade, enfim. Espero ter respondido no texto. Divagado muito. Respondeu. Dessa conversa nossa hoje, a gente chega à conclusão que a primeira lição de casa de toda a equipe do GGN é letramento midiático, estudar a fundo para poder entender qual o discurso certo para chegar nessa nova conformação de sociedade que nós assumimos depois da chuva de fake news. Sim, é uma boa. Cíntia, eu vi que você... Não, eu ia falar só, a Tati tá com a conexão muito ruim, e aí ela mandou a mensagem dela por outro chat para mim. Ela fez só um adendo, pegando um gancho entre o que foi falado aqui. Ela comentou que muitos políticos são detentores de veículos que retransmitem a Globo, né? Essa associação, ela lembrou dessa associação entre políticos donos de veículos de comunicação também, e queria ver o que você achava disso. Sim, esse é. Você está sem som. Ok? Eu acho que ela... Tati, eu tô perguntando para a Tati se era isso. Desculpa. Se era isso mesmo. Mas esse é um ponto fundamental, né? Esse é um aspecto essencial dessa concentração, né? Que isso, inclusive, é proibido, né? Pela Constituição, que políticos tenham meios de comunicação, muitos têm retransmissores, sim, da Rede Globo, e rádios, né, gente? Porque a gente não pode se esquecer do poder enorme do rádio, tá? No interior é uma coisa impressionante, né? O rádio tem um poder enorme, tá? E aí o programa do pastor também está no rádio, o rádio fala com a comunidade, geralmente nas casas do interior o rádio está ligado o dia inteiro, tá? Inteiro. Eu não sei quem de vocês tem vivência com o interior, mas é o dia inteiro. Em todas as casas que você vai, tem lá o programa do radialista X, mas é o rádio ligado o dia inteiro, né? Então, esse tem um poder gigantesco, né? Tem um poder enorme. E os evangélicos estão, sim, nas rádios, e os políticos têm, sim, rádios, né? E tem retransmissoras das grandes TVs. Sim, esse é um problema. A desinformação, né? Assim, se pensarmos a desinformação como um projeto político mesmo, né? Pensando aí no macro político, né? Ela tem esse braço da concentração. A concentração é muito, muito importante e muito perversa, né? Por isso, quer dizer, um político que tem rádio, que tem retransmissora de TV, né? Não é à toa, na Bahia, os ACM, né? Os Magalhães têm retransmissora da Globo, né? Tem TV, rádio, enfim. Eu acho que seria interessante, eu não sei se existe isso, Eliara, como que está esse tipo de estudo. Eu fiz uma pós em mídias digitais e eu senti, meu trabalho era sobre o julgamento do Lula na era da mídia digital, né? O uso das redes sociais para disseminar informações sobre o julgamento que fizessem contraponto à cobertura da grande mídia, que a grande mídia claramente deu muito mais espaço para acusação do que para defesa. E aí, naquela época, eu já tive muita dificuldade de encontrar estudos que fizessem esse tipo de... Eu não sei se é muito difícil fazer isso, estudos que fizessem esse tipo de apuração, ver se essa estrutura que já está estabelecida, que é a estrutura da mídia eletrônica, vamos chamar assim, né, de TV e rádio, que a gente sabe que tem um alcance enorme, como você está falando aqui no Brasil, se ela realmente ainda não está ela não está sendo um pouquinho, aos poucos, ultrapassada pela chegada das redes sociais. Porque tem alguns pontos, assim, que você comentou aí, né, que nem todo mundo tem internet, é uma coisa custosa, de fato. Eu estava lendo ontem o trechinho,
uns capítulos do livro da Patrícia Campos Mello, da Folha, né? A Máquina do Ódio, e ela fala ali que aqui no Brasil, acho que o WhatsApp, né, tem 135 milhões de contas no WhatsApp no Brasil, né? E é quase 60% da população se cada um tivesse uma conta, algo assim. E o Facebook não fica muito atrás, são 125 mil, 120 milhões, desculpa, não é mil, é milhões de contas. E aí, você citou aí da estrutura da TV, por exemplo, eu tenho internet em casa, eu tenho Rede Globo, mas eu não assisto JN. Eu me informo pela internet o tempo inteiro. Eu já não abro mais jornal impresso, eu me informo pela internet o tempo inteiro, né? Novos hábitos de consumo, eu diria assim, novos hábitos de consumo de informação. É muito difícil encontrar estudos sobre isso para tentar, e não devia ser, né? Porque a mídia digital você consegue ver quantas impressões teve uma matéria, qual é o alcance de um site, né? Quantas leituras teve por mês. Agora, por que não fazem esse tipo de comparação, né? Em estudos com números, para a gente ter uma dimensão da influência, assim, uma comparação do que está chegando de internet em cima dessa mídia tradicional, vamos dizer, né? Não sei se você conhece estudo sobre isso. Não, eu utilizei um estudo, mas é um levantamento sobre, que é o monitoramento da propriedade dos meios no Brasil, que é um estudo muito interessante, muito completo, né, feito pelos, agora eu me perdi, jornalistas, nossa, desculpa, me fugiu aqui, mas eu mando para vocês, é um documento, está disponível na internet, excelente, né, faz esse levantamento todo de dados, mas da mídia tradicional. Eu não sei, realmente eu não sei, não tenho conhecimento de estudos comparativos, né, desse alcance de uma mídia, de outra mídia, assim, das mídias, digamos, tradicionais, com agora, né, com a internet e tal, mas eu acho que essa questão ela é muito interessante, eu até tive essa discussão muito com o meu orientador, porque ele queria que eu abordasse a internet também, entrasse, né, porque ele desacredita do poder da TV, das mídias tradicionais, e eu bati o pé, falei, não, vou fazer, porque são coisas diferentes, e eu acho sim que a mídia tradicional ainda tem um alcance enorme, né? Não é à toa que no 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro levou dois donos, né? Dois representantes de grupos midiáticos para o palanque com ele, né? Então, esse é uma questão, assim, bastante importante. Se nós pegarmos, por exemplo, o público jovem, você tem razão, o público jovem já não assiste mais Jornal Nacional, praticamente não vê TV, né? Não vê TV. Mas os conteúdos, tá, são reproduzidos na internet, tá? O conteúdo gerado, tá, por esses meios, porque a internet não produz exatamente conteúdo, né? Você vê a partir de alguma coisa, tá? Você vê ali, você pode não ver o Jornal Nacional, mas você sabe, você segue o tio Boni, você sabe o que o Boni falou, entendeu? Então, essas coisas são assim, né? Enfim. E acho que há um público ainda específico, tá? Que vê TV, que acompanha os jornais. E se nós pensarmos, por exemplo, na Jovem Pan, a Jovem Pan tem um grande grupo, assim, um grande público que é jovem, né, em alguma medida, taxistas e agora motoristas de aplicativo ficam ligados o tempo inteiro na Jovem Pan, ou no caso de Minas, na Itatiaia, né, sempre é Itatiaia, né, enfim, todo mundo ouve ali o dia inteiro. Então, eu acho que são questões, né, para nós pensarmos, né, o poder de um e de outro. Eu não digo, não estou criticando a internet nem dizendo que não tem poder. Tem, sim, enorme, né, grande poder. Mas acho que a mídia corporativa tradicional ainda mantém ali seu nicho, né? Ainda mantém um certo poder. É claro que vai perdendo, é claro que vai perdendo espaço, é claro, né? A configuração social, ela está mudando, lógico, né? Mas eu acho que ainda sim, formadora de opinião, até porque a internet não gera ainda o conteúdo, né? Então, você reproduz, os grupos de WhatsApp vão reproduzindo, né? As informações, de onde vem a informação, né? Essa é a questão, assim, para a gente pensar de onde vem
a informação. Aliás, essa é uma questão colocada pelo letramento midiático, né, para discutir tanto a questão das fake news como para pensar esse processo de construção da notícia. De onde vem a informação? A informação vem? Não, ela é um discurso, ela é construída, portanto, né, a partir de quê? A partir de grupos que são o quê? Empresas. Se são empresas, falam de determinado lugar, sob determinada ótica e para determinado público, né? Então, aí você constrói o caminho, assim. Eu tive uma experiência há muito tempo, só rapidinho, já sei que já está na hora, eu falo demais, mas na eleição de 14 ainda, uma experiência muito interessante, porque eu fui convidada para fazer uma roda de conversa com o pessoal do grupo Fé Política, tá? Então, eram pessoas da periferia, havia ali muitas pessoas que trabalhavam como empregadas domésticas, como porteiros, enfim, né? E aí, para discutir a mídia. E aí eu pensei, nossa, mas como assim? Eu fiquei muito angustiada porque eu tenho muito medo de ter um discurso muito rebuscado, né? Eu tenho horror de falar, sabe, como se eu fosse acadêmica. Então eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou construir isso não é para que as pessoas entendam o processo, como que é feita a notícia, como é que ocorre? Porque você falar assim, manipula, isso é muito pouco efetivo, né? Isso para mim eu acho que não tem efetividade nenhuma, né? É um lugar comum, mas você tem que mostrar ali, vou mostrar. Aí tá, eu peguei um exemplo, era a eleição de 2014, e à época eu estava fazendo pesquisa para o manchetômetro, e aí eu media, né, vendo ali quantas vezes o jornal mencionava Aécio Neves, Dilma Rousseff, no viés positivo, no viés negativo, quantas vezes estava na capa. E aí, no período X, Dilma apareceu no viés negativo uma vez, nesse período eleitoral, antes, né, da eleição de outubro, uma vez na capa do Estado de Minas, e a Aécio Neves acho que apareceu 56 vezes, uma coisa assim, né? Então eu fui mostrando assim os gráficos, tá vendo? Só falando bem, óbvio, né? E aí foi muito interessante porque os comentários foram ótimos, né? As pessoas falando assim, nossa, olha só, então o jornal não falava, só falava isso. Olha como a gente é manipulado, né? Então é muito interessante, né? A gente ir buscando os caminhos, né? Para falar de discurso, para falar de manipulação, né? E sem demonizar, porque eu adoro a mídia, eu adoro a internet, eu acho que para o bem e para o mal, é claro que há questões negativas, sim, mas há muitas questões positivas, tá? Como na mídia também, né? Entende? Não, vamos lá, só desligar a TV, ninguém assiste mais, ninguém vê, vamos boicotar? Não, isso é efetivo, porque eles estão construindo o discurso, né? Eles estão falando para as pessoas, né, de alguma forma. Então, eu acho que isso é o bacana da gente pensar, né, nessa questão do letramento e nessa questão, né, do letramento midiático, e nessa questão do discurso. Como é que isso efetivamente se constrói, né? Vocês falei demais, né? Eu acho que eu falo muito. Foi ótimo. Eliara, nós vamos chegando ao fim desse programa. Da próxima vez, nós esperamos que a Tati resolva seu problema de internet, porque fiquei aqui ansiosa pela pergunta que nos chegou. Verdade. Muito obrigada, Eliara. Cai na Roda está sempre aberto para você. Quando quiser, a gente conversa novamente para falar sobre esse tema que a gente vai ter que construir uma nova narrativa, né? Então, seja com opiniões passadas por pessoas que são da área e são respeitadas na área e pela gente. Então, agradeço muito a sua participação e estamos aqui para a próxima. Eu que agradeço, foi uma conversa excelente, uma pena, né, que a Tati não pôde participar mais efetivamente, assim, mas fica para a próxima. Foi muito, muito legal, agradeço demais, né, a oportunidade, o espaço, e se eu falei demais, me perdoe, mas o assunto, né, eu vou ficando empolgada. O assunto pedia. Pois aí eu vou falando muito, mas foi ótimo, agradeço muito, muito mesmo, e estou disponível aí para uma próxima rodada de conversa.
Então tá, gente. Meninas, obrigada e até mais.